Vocês já devem ter ouvido muitos autistas falando sobre o termo rigidez cognitiva. É um pouco difícil de entender o que é a rigidez cognitiva, mas eu lembrei de um fato da minha infância, de uma historinha, que acho que pode explicar bem como isso afeta a vida das pessoas autistas. Eu devia ter uns 8, 9 anos e eu tava no catecismo. Eu era católica, eu tava no catecismo, e a gente tinha que vender uma rifa pra alguma coisa, algum evento da igreja, alguma coisa assim. E eu sempre fui muito participativa. Então eu sempre entendi que rifa era uma coisa que a gente tinha que fazer o ato de vender a rifa, porque não é só o dinheiro. A gente tem que gerar conscientização pra uma causa, enfim. Eu sempre entendi que quando você pega uma rifa pra vender, você tem que vender a rifa. Mas o que acontecia com a maioria das outras crianças era que os pais compravam todas as rifas deles, pra eles não precisarem se submeter a sair vendendo rifa. Mas eu nunca nem dei pra minha mãe a oportunidade de fazer isso, porque eu entendia que rifa era uma coisa que você tinha que vender. Esse era o jogo, esse era o objetivo, né? E aí, eu lembro que os prêmios eram uma caixa de bombom, um perfume, um batom, umas coisas assim. E no dia do sorteio, todos os prêmios saíram pra pessoas que que os pais tinham comprado todas as rifas. Ou seja, eles já abriram a caixa de bombom deles, eles já passaram o batom, eles já passaram o perfume. E uma frustração tão grande veio sobre mim que eu comecei a chorar. Eu não parei de chorar por horas, eu não consegui explicar o porquê de eu estar chorando. As pessoas me perguntavam se eu queria algum daqueles prêmios e assim, eventualmente eu disse que eu queria o perfume, mas eu nem queria, eu nem sei por que eu disse isso. Eu só estava completamente frustrada porque aquilo me parecia errado, aquilo me parecia injusto. Porque não é assim que rifas funcionam. Tá, hoje em dia, eu sou adulta, sabe? E eu entendo que, se fosse meu filho, eu ia querer comprar todas as rifas também, vou fazer meu filho sair na rua vendendo essas coisas, sabe? Mas naquele momento, com 8, 9 anos de idade, pra mim, aquilo era completamente errado. Tipo, é injusto. Tipo, as regras de como as rifas devem ser feitas não foram seguidas. Uma pessoa foi lá e comprou todas, não houve conscientização sobre aquele tema, sobre pra onde que aquele dinheiro iria, porque era importante contribuir, né? Então você não gerou a parte social comunitária do negócio e você não cumpriu o ritual de vender tantas e tantas rifas. Você só trouxe o dinheiro todo e aí o prêmio é seu, da pessoa que estava vendendo a rifa. Pra mim aquilo foi um absurdo muito grande e eu não consegui controlar a minha reação. Eu vejo isso como um meltdown, que talvez tenha sido um dos primeiros que eu tenho memória, que eu tenho lembrança. Infelizmente, durante a minha avaliação, eu não tive ninguém da minha infância pra falar sobre os sintomas que eu tinha na primeira, segunda infância, porque eu já tinha perdido a minha mãe, eu já tinha perdido a minha avó, e a minha irmã era muito nova também, minha irmã é 2 anos mais velha que eu só. Então eu tenho que depender muito da minha memória e de algumas outras pessoas pra tentar identificar esses acontecimentos na minha infância. E hoje, lembrando disso, bateu assim, tipo... sabe? Isso era rigidez cognitiva. Aquilo foi um meltdown porque eu não consegui lidar com o fato de que algo fugiu do esperado, fugiu do correto, fugiu das regras que na minha cabeça tinham que ser seguidas para aquela atividade. Fez sentido? Vocês já passaram por alguma coisa assim?